Antes de mais nada, é muito importante a gente entender o que é uma empatia. Como é que ela funciona nessa movimentação dentro da casa do paciente, dentro da casa desses familiares. Como é que a empatia funciona e o que ela é. Tá? Existe a simpatia e a antipatia, que são algo que está sempre no nosso dia a dia, né? Simpatia e antipatia. Que na verdade a simpatia é o querer bem e a antipatia é aquela rusga, aquele não entender, aquele mal-estar entre pessoas. A empatia, apesar de ter um nome muito próximo, muito perto da simpatia e antipatia, é uma definição simples, é se colocar no lugar do outro. Tá? Então, você viver aquilo que a pessoa, o indivíduo está vivendo. Isso em qualquer situação de vida, não precisa ser necessariamente uma doença, mas em situações de estresse, em situações de amor, quando alguém te conta alguma coisa, para você verdadeiramente entender aquilo tudo, entender o que ela está passando, você precisa exercer a empatia para você entender o que ela vive. Então, por isso que eu estou te falando que esse tema da empatia, ele precisa ser debatido antes de qualquer coisa, porque você precisa entender verdadeiramente que o outro vive. E qual é o limite da empatia? Para você entender esse limite, é o limite do quanto você suporta. Então, você não pode se colocar no lugar do outro, vivendo o que o outro vive. Tá? Então vamos lá. Ana Cláudia Arantes é uma médica, que é a nossa mestre. E ela fala muito, ela diferencia muito a empatia da compaixão. Então, ela coloca no livro dela, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, a necessidade de você ajudar o outro, que é a compaixão, sem viver o sofrimento dele. Então, a empatia, você chega até se envolver demais. E na compaixão, não. A compaixão, você se coloca no lugar do outro, você quer ajudar o outro, você faz o movimento de ajuda, porém você não se envolve emocionalmente. O grande perigo de você ajudar alguém é você acabar com a sua vida, você se dedicar a um ponto de se esquecer. Isso que não pode acontecer. Porque, vejamos, é muito engraçado você pensar que para você entender o outro, você tem que viver o que ele vive. Então vamos pensar uma coisa, na doença. Para você saber o que é uma pessoa ter um câncer, você tem que ter um câncer. Então, para você ajudar verdadeiramente, você não pode, de repente, ter um câncer para poder ajudar. Então, a sua cabeça tem que trabalhar essa vivência de compaixão, de compreensão, de se colocar no lugar do outro, entender o sofrimento do outro, mas não sofrer por ele. Mas como é que você consegue ser empático, não conseguindo, né, ter a doença, mas compreender o que ele está passando? Como é que você consegue resolver esse problema? Bom, aí nós temos uma outra questão, que é a comunicação. Porque
para você entender e se colocar no outro, você tem que olhar o outro. Você tem que ler, ouvir. A linguagem, aí nós entramos aí na linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela que você usa a boca para falar. E como vocês já perceberam, eu utilizo as mãos. Eu utilizo uma linguagem não verbal para complementar aquilo que eu falo. Praticamente, os grandes estudiosos praticamente dizem que todos, né? Que 80% da nossa linguagem, por incrível que pareça, é não verbal. Existem estudos gigantes e bem detalhados, complexos, que falam exatamente isso. A pessoa não precisa usar da linguagem da voz para dizer. Ela diz no olho. Ela diz na expressão facial. Ela diz com as mãos. Tá? Então, isso é algo que precisa ser considerado. Porque, às vezes, o doente ele não usa a voz para dizer. Um traqueostomizado não usa a voz para dizer o que sente. Concorda comigo? Mas ele se expressa pela face. Diz que está doendo. Franze o rosto para dizer que está triste. Sorri quando está feliz, surpreso. Então, a gente tem que entender que a comunicação é peça fundamental para se exercer a empatia. A gente precisa ter a escutatória. Nós precisamos ter o ouvido atento a pequenos detalhes. Porque o nosso paciente, ele às vezes não fala. Ele não consegue se expressar verdadeiramente o que sente. E como é que resolve essa questão de comunicar com alguém que não consegue falar? Convívio. É conviver. E adaptar. Trazer recursos que possam ajudar na comunicação. Isso um profissional de terapia ocupacional, por exemplo, eu digo pela terapia ocupacional porque eu sou terapeuta ocupacional, então a terapia ocupacional tem recursos suficientes para trazer à tona e trazer para toda a família recursos para se comunicar. É possível aprender, é possível, mas o primeiro passo, aquele que não tem técnicas, é o aprender a ouvir, a olhar. Aí voltamos de novo na empatia. Eu trago para você o tema empatia novamente, porque eu preciso considerar coisas importantíssimas. Se eu tenho alguém doente em casa, ela parou de exercer o papel social que ela exercia. Então, por exemplo, se ele era um indivíduo provedor, ele trabalhava, era o chefe da casa, ficou doente. Seu pai, meu pai, né? Alguém que era o chefe da casa, considerado o provedor da casa. O papel social dele era esse. Além de pai, enfim. Ele deixou de exercer isso, ele sente. Precisamos pensar também que mesmo que a pessoa esteja doente, a essência dela continua. Ela não deixa de ser aquela pessoa que ela era. Então, se essa pessoa é teimosa, vai continuar teimosa. Se ela tem personalidade difícil, ela continua com uma personalidade difícil. E aí, tendo essa perda, ela perdeu o papel social que ela exercia, ela parou de contribuir, ela parou de ser produtiva. Ela vai sentir isso.
Então, novamente, é se colocar no lugar dele, como ele se sente, como ele está vivendo esse período da vida dele, como que ele está resolvendo na cabeça dele essa situação. Ele está triste? Ele não está nem aí? Não, meu pai não liga, meu pai gosta de ser cuidado, ele não está nem aí para isso. Beleza. Mas tem gente que não é assim, as pessoas não são iguais, elas são diferentes. Então, se colocar no lugar e ver o que ele está vivendo, ver a situação em que ele se encontra, eu penso que é condição sine qua non. Senão você não cuida. Por isso que temos muitos problemas com cuidadores que não estão instruídos para cuidar. Porque ele mecaniza, ele automatiza o cuidado, ele faz um curativo, ele troca uma roupa de cama, ele dá um banho, mas ele não olha no olho, ele não conversa, ele não interage, ele não se vê próximo a essa pessoa. E aí acontecem as falhas. E aí a importância da família trazer para esse cuidador todas as informações que ela precisa ter para fazer o seu trabalho de forma adequada. Isso. A família tem papel importantíssimo nessa instrução, porque ela vai apresentar para esse cuidador, para esse técnico, para essa pessoa que cuida, quais são os aspectos desse paciente. Ele é assim, contar a história dele. A pessoa tem uma história, ela tem uma vida. Então essa história precisa ser contada para quem cuida. Quando é um cuidador que já é de casa, a coisa é um pouco mais fácil. Mas quando o cuidador ele é externo, o cuidador vem de fora, ele não sabe de nada. Então temos que ter uma pessoa que tenha essa vontade de se envolver, vontade de aprender, e a família nesse papel de interlocutor, aquele que leva a informação, aquele que traz todas as vivências desse paciente, para que ele saiba, esse cuidador saiba como proceder, como se colocar no lugar dele. Então é bem complexo, precisa de tempo, precisa de vivência, precisa de vínculo, precisa de conversa, precisa de estar junto, precisa... Enfim, é bem complexo, é uma coisa bem delicada, mas que precisa ser feita. Senão tudo fica automatizado.